O Oriente Médio está prestes a entrar em guerra, com o Irã como alvo. Nas últimas semanas, os Estados Unidos aumentaram o poder aéreo na região a um nível que supera qualquer coisa desde a invasão do Iraque em 2003. E agora não é mais uma questão de se os Estados Unidos vão atacar o Irã, mas sim de quando isso vai acontecer. Assim que essa ofensiva começar, a República Islâmica do Irã vai sofrer muito. E embora esteja longe de ser garantido que a América conseguiria derrubar todo o regime, é impossível negar que o tio Sam tem o poder de destruir. Nas próximas batalhas, a América não enfrentará um rival militar real nem nada parecido. Porque mesmo que o Irã tente sobreviver ao que está por vir, ele simplesmente não tem a capacidade de vencer. Mas o fato de o Irã não poder vencer a América não significa que o Irã não possa ferir a América. Os ayatolás prometeram que qualquer ação ofensiva de Washington será respondida com retaliação rápida e esmagadora. Mesmo que os Estados Unidos realmente queiram derrubar o regime, os líderes e soldados do regime lutarão até o fim. Milhares de soldados americanos, um dos principais aliados de Washington e parte significativa do suprimento mundial de petróleo, estão ao alcance das armas conhecidas do Irã. Com um confronto militar total se aproximando, devemos perguntar: quão grave pode ser uma retaliação iraniana para os Estados Unidos e o mundo? Sheath, o patrocinador do vídeo de hoje. E não tirei elas magicamente, só puxei por baixo de mim e depois removi para dar um efeito. A mágica da TV, pessoal. Sheath, o patrocinador, eles são fantásticos. Eu sou patrocinado pela Sheath há anos já. Eles me mandaram um par primeiro, certo? E eu fiquei tipo, quero experimentar. Rapazes, mandem pra mim, experimentei e é fantástico. Fica entre uma samba canção, que é muito folgada. Eu não gosto de cueca slip, são muito apertadas. Essas ficam no meio termo ideal. E o melhor no verão é que elas têm compartimentos separados para as partes íntimas, evitando que grudem. É muito confortável e perfeito. É a cueca Sheath. Você compra uma peça e aí quando percebe, tudo na sua gaveta vai ser Sheath. Porque você volta e compra tipo uma dúzia de pares. Além disso, eles lançaram recentemente edições limitadas com tecido de bambu, que eu também tenho. Não é esse, mas é excelente, mais macio e respirável que o padrão. Também é fantástico, com o mesmo caimento, porém mais leve e fresco. Edição limitada. Acabou, acabou. Se você quiser experimentar por conta própria, acesse chef.com/warfronts e use o código WARFRONTS para ganhar 20% de desconto no seu pedido. Isso mesmo, chef.com/warfronts, código WARFRONTS, para 20% de desconto. Agora, voltando ao vídeo de hoje, as ameaças na quinta-feira, dia 26 de fevereiro, que é amanhã, no dia em que este episódio for lançado. Representantes dos Estados Unidos e do Irã se reunirão em Genebra para novas negociações urgentes. Não é a primeira vez que esses inimigos tentam um acordo nas últimas semanas. Esta será a terceira tentativa, com o Irã oferecendo novas concessões em seu programa nuclear. E o presidente do país, Massoud Pezeshkian, disse ao mundo online que acredita que o progresso é possível. No Warfronts, nossa equipe está habituada à rapidez com que pontos críticos podem esquentar ou se acalmar até a resolução. Por isso, devemos enfatizar que até este momento, no início do dia, terça-feira, 24 de fevereiro, horário local de Teherã, existe a possibilidade de que essa crise no Oriente Médio seja resolvida pacificamente, mas isso não significa que uma resolução pacífica seja provável. Em vez disso, por todos os indicadores externos, um ataque dos Estados Unidos ao Irã parece ser quase inevitável. Isso não é apenas por causa da mobilização militar, onde 2 grupos de porta-aviões, várias dezenas de caças furtivos F-22 e F-35 e uma imensa quantidade de outros equipamentos defensivos já foram deslocados para a região. Não é só pelas reportagens, já que veículos como o New York Times e o Wall Street Journal também concordam. No mínimo, um ataque limitado ao Irã agora é altamente provável, com operações de segunda fase muito maiores planejadas, caso o Irã não recue após esse primeiro ataque. Não é só por causa dos sinais mais sutis em torno do aumento militar dos Estados Unidos. 6 dos cerca de 9 aviões, E-3 disponíveis de alerta e controle, 3 jatos Rivet Joint dos Estados Unidos, um avião espião, U-2
para interface de comunicações e até uma aeronave ligada a operadores especiais americanos, todos se dirigem silenciosamente à região, ou talvez nem tão silenciosamente. E nem é uma questão de custos irrecuperáveis. Onde? Neste momento, os Estados Unidos já investiram bilhões de dólares apenas para montar esse tipo de força, antes mesmo das bombas começarem a cair. O principal sinal da probabilidade desses ataques militares é que Estados Unidos e Irã ainda mantêm posições de negociação totalmente opostas. O Irã insiste que as negociações foquem apenas em seu programa nuclear, sem discutir o arsenal de mísseis balísticos. O tratamento dado aos manifestantes que sobreviveram a uma série de massacres no início de janeiro ou qualquer um dos outros problemas que os Estados Unidos insistem que precisam ser abordados. Os Estados Unidos estão exigindo que o Irã abandone suas ambições nucleares e desista de qualquer esperança, até mesmo de um programa civil. Mesmo as possíveis novas concessões do Irã ficariam bem abaixo dessas expectativas. Também não parece provável que Estados Unidos e Irã conciliem suas diferenças em breve. Steve Witkoff, enviado especial de Trump, disse à Fox News no sábado que Trump quer saber por que eles ainda não fizeram isso. Eu não quero usar a palavra capitularam, mas por que eles ainda não capitularam? Porque, sob essa pressão, com a quantidade de poder marítimo e poder naval lá, por que eles ainda não vieram até nós e disseram: nós afirmamos que não queremos uma arma, então aqui está o que estamos preparados para fazer agora. No Irã, a liderança do regime pensa o oposto, como afirmou o ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, em resposta direta a Witkoff naquele dia. Curioso para saber por que não capitulamos? Porque somos iranianos. A diferença no cálculo de risco estratégico entre Irã e Estados Unidos renderia um episódio à parte. Comente se quiser que falemos sobre isso no futuro. Mas, por enquanto, basta dizer que Washington e Teherã estão trabalhando com entendimentos completamente diferentes de sucesso, fracasso, risco e recompensa para Washington. Cercar o Irã com tanto equipamento militar deveria bastar para fazê-lo se render. Afinal, o Irã não precisa que os Estados Unidos realmente usem suas armas para entender a escala da devastação caso a América decida usá-las. Para os ayatolás zombarem dos Estados Unidos, sacudirem os punhos para o céu e desafiarem a América a ir atrás deles é pura insanidade. No Irã, porém, o cálculo é diferente. Este é um lugar definido há quase 50 anos por sua ênfase no martírio pelo Estado e pela crença no próprio experimento iraniano, como uma demonstração ousada e inegável de resistência contra a ordem mundial ocidental. O Irã não precisa derrotar a América para vencer. Pela lógica do Ayatollah, o Irã só precisa sobreviver, mesmo que o líder supremo ou seus aliados não saiam vivos de um conflito. Como explicou no X, o especialista em Irã, Dani Citronovitz, abre aspas, a escalada militar dificilmente fará o Irã se render. Pelo contrário, ameaças externas tendem a reforçar a coesão interna do regime e validar sua narrativa de resistência de longa data. Fecha aspas. Washington e o Irã não estão apenas vendo essa situação de forma diferente, eles estão falando línguas diplomáticas e estratégicas completamente diferentes. Nossa equipe do War Fronts ficaria muito aliviada se tudo terminasse com um acordo pacífico. Em vez da morte de mais civis pegos no meio dessa luta, uma resolução pacífica simplesmente não é nem metade tão provável quanto a alternativa. Se os Estados Unidos optarem por ataques limitados para forçar a submissão do Irã, ou iniciarem uma ofensiva militar total imediatamente, é provável que bombas comecem a cair sobre o Irã em breve. E não importa como isso aconteça, um ataque americano automaticamente significa que uma resposta militar iraniana estamos caminhos para isso. Antes de detalhar um contra-ataque iraniano, precisamos esclarecer algo. Se os Estados Unidos escolherem atacar o Irã, então não é uma questão de se o Irã vai ou não escolher responder. Se os Estados Unidos atacarem, o Irã vai retaliar. Ou seja, a discussão em que precisamos focar é sobre quando, como e onde essa retaliação vai acontecer. Embora pudéssemos justificar essa afirmação apontando as muitas ameaças de retaliação que o Irã fez nas últimas semanas, essas poderiam ser descartadas como ameaças vazias.
É muito mais difícil descartar o cálculo estratégico, onde, para o Irã, a retaliação militar não é apenas mais uma parte do manual estratégico. Para a maioria das forças armadas, a retaliação é só parte do manual em confrontos com potências. Para o Irã, é o manual inteiro. Após décadas de embargo de armas, isolamento diplomático e entregas lentas de equipamentos militares de aliados como a Rússia, o Irã não está preparado para uma guerra convencional. O Irã quase não tem marinha, tem pouca força aérea e suas tropas terrestres priorizam a repressão interna em vez de ações externas. Ou seja, se os Estados Unidos ou outro rival decidirem atacar o Irã, principalmente pelo ar e pelo mar, o Irã fica completamente vulnerável. Em vez de tentar compensar a diferença, o Irã focou sua atenção na capacidade de retaliar com uma combinação de mísseis balísticos e de cruzeiro, drones kamikaze e ação no vulnerável. Estreito de Hormuz, rota marítima vital para o transporte de petróleo e gás natural próxima à costa iraniana. Basicamente, o Irã faz uma promessa ao resto do mundo: ataque o Irã e o Irã tornará a vida miserável, mesmo que acabe perdendo no final. Na verdade, esse é o verdadeiro cerne do argumento para o Irã adquirir uma arma nuclear, algo que, vale mencionar, o Irã ainda nega que tenha alguma vez desejado fazer. Deixando as negações de lado, aliados e adversários do Irã concordam. Em um sentido puramente estratégico, uma bomba nuclear seria perfeita para um país na posição do Irã, porque se tornaria impossível atacar o Irã sem correr o risco de uma retaliação máxima. E em um confronto não nuclear, temos um caso de comparação bem recente para entender o quanto é importante para Teherã demonstrar sua capacidade de revidar. Quando os Estados Unidos lançaram a Operação Martelo da Meia-Noite em 2025 e atacaram instalações nucleares iranianas, o Irã deixou claro que não queria escalar o conflito, mas ainda assim retaliou. O Irã escolheu um alvo, a base aérea Al-Udaid, administrada pelos Estados Unidos no país vizinho, o Catar, e avisou tanto o Catar quanto os Estados Unidos com horas de antecedência que atacaria a base. Com a chuva de mísseis, os Estados Unidos puderam posicionar seu pessoal essencial para resistir ao ataque. O Catar fechou seu espaço aéreo e fez as nações vizinhas fazerem o mesmo. A maioria dos mísseis do Irã foi interceptada quando as defesas aéreas e a capacidade de lançamento já estavam devastadas. Mas mesmo que o Irã não tivesse mísseis de sobra para um ataque descartável, embora soubesse que não causaria danos significativos aos Estados Unidos, o Irã decidiu retaliar assim mesmo. Porque mesmo quando o Irã está tentando diminuir a tensão, é fundamental para o Irã mostrar sua capacidade e disposição de revidar. Desta vez, a resposta dos Estados Unidos a um ataque iraniano ainda é incerta e não sabemos se uma ofensiva limitada dos Estados Unidos geraria uma retaliação igualmente leve. Ambos os lados acreditam que a situação é muito mais grave do que foi em 2025. O Irã também deixou claro que vê os Estados Unidos rumo a uma operação de mudança de regime. De qualquer forma, se o Irã for atingido, ele vai tentar revidar. E se acreditar que os Estados Unidos estão agora tentando ameaçar sua própria existência, então a resposta do Irã será proporcional. Precisamos realmente conversar sobre as opções do Irã. Quais são as ferramentas de retaliação disponíveis para o Irã? Quais dessas ferramentas ele escolheria em resposta a um determinado ataque e onde o Irã tentaria atingir? Antes de responder à pergunta, queremos interromper as previsões geopolíticas para falar do nosso serviço de assinatura Premium Front Stock Row-A. Na Front, nossa equipe aprofunda os conflitos globais, geopolítica e influências ocultas que moldam o nosso mundo. Assinantes acessam 2 episódios premium semanais e todo o nosso catálogo de artigos com jornalistas premiados e especialistas internacionais. A assinatura é $5 por mês ou 50 por ano, ajudando a manter nossa independência e ampliar o conteúdo gratuito no YouTube. Mas agora, vamos voltar ao Irã e às muitas ferramentas de retaliação à disposição da República Islâmica, as ferramentas. A arma mais importante no arsenal moderno do Irã, de longe, é o míssil balístico. Segundo o escritório do diretor de inteligência nacional dos Estados Unidos, o Irã tem o maior estoque de mísseis balísticos do Oriente Médio, incluindo muitos de curto e médio alcance que atingem até 2.000 quilômetros ou mais de 1.200 milhas. O Irã se restringe a esse limite
porque isso garante que Israel esteja ao alcance. Mísseis balísticos podem voar a várias vezes a velocidade do som em um arco parabólico alto, que os leva até a borda do espaço antes de descerem em alta velocidade em direção aos seus alvos. Eles são difíceis de interceptar, causam grandes danos e o Irã os dispersa para evitar ataques simultâneos. O Irã construiu ao menos 5 cidades de mísseis subterrâneas e tem diversos lançadores móveis para manter suas armas em movimento até o lançamento. A capacidade do Irã de usar mísseis balísticos não é mais a mesma após as várias rodadas de hostilidades com Israel desde 2024. Israel teria destruído cerca de 1/3 dos lançadores de mísseis do Irã, segundo o Instituto para o Estudo da Guerra. Acredita-se que o Irã não esteja repondo esses lançadores com rapidez significativa e também tenha enfrentado dificuldades para substituir os mísseis que já lançou ou que foram destruídos, já que Israel também fez questão de atacar instalações específicas que eram essenciais para as capacidades de produção de mísseis do Irã. O Irã afirma ter se recuperado dos danos causados por esses conflitos anteriores, mas, sendo franco, o Irã provavelmente está mentindo. Mesmo assim, acredita-se que o país possua de 1.000 mísseis restantes até talvez mais de 3.000, com a maioria das estimativas girando em torno de 1.500 a 2.000. Além dos mísseis balísticos, o Irã tem milhares de mísseis de cruzeiro convencionais, alguns com alcance de até 3.000 quilômetros. Esses mísseis são mais lentos que os balísticos, mas podem manobrar em voo e atacam se aproximando do alvo como uma aeronave, em vez de caírem do espaço como um asteroide. Isso significa que eles exigem diferentes tipos de sistemas de defesa aérea para serem interceptados. Embora nem todos os mísseis de cruzeiro do Irã tenham sido testados em combate, muitos já tiveram algum sucesso em serviço. Com grupos de proxy no exterior, o Irã afirma ter ao menos um míssil hipersônico, o Fatah II, mas não há registro de uso em combate. E não se acredita que esteja disponível em grande quantidade. Outros mísseis de cruzeiro formidáveis do Irã, como o KH-55 soviético, apresentam outro problema. Eles são lançados do ar, mas o Irã tem poucas aeronaves em condições de voo para isso. As poucas aeronaves que ainda podem voar correm o risco de serem destruídas na pista em um ataque americano inicial ou serem caçadas e destruídas por aeronaves furtivas americanas, que são muito superiores. Também devemos observar que o Irã tem orgulho, em especial, de seus mísseis antinávio e afirma possuir mísseis capazes de destruir porta-aviões dos Estados Unidos. Sem entrar em muitos detalhes, porém, essas afirmações são, no mínimo, duvidosas. Novamente, diga aí nos comentários se quiser que a gente aprofunde esse assunto separadamente, seria bem interessante. Então, devemos considerar o verdadeiro orgulho do Irã. Sua ampla variedade e grande quantidade de drones não tripulados, especialmente drones kamikaze unidirecionais, como o Shahed 136. Embora o número de drones em serviço no Irã não seja claro, acredita-se que o país possua quantidades que chegam facilmente aos milhares, incluindo modelos que voam devagar ou rápido, alto ou baixo, furtivos ou não furtivos, e que podem carregar uma ogiva ou servir como isca. São baratos, descartáveis por design e mais perigosos em enxames, pois além de atacar alvos, buscam saturar a defesa aérea adversária, esgotando interceptadores mais rápido do que podem ser recarregados ou, no melhor cenário para o Irã, até esgotarem. Isso causa caos e obriga os interceptadores a priorizá-los. Esses drones podem permitir que mísseis mais perigosos passem pelas brechas e atinjam alvos normalmente protegidos pelos adversários do Irã. O Irã tem um arsenal limitado, porém crescente, de drones marítimos semelhantes aos usados pela Ucrânia, com grande efeito contra a Rússia no Mar Negro. Atuando sozinhos, em enxames ou com lanchas rápidas, drones aéreos ou mísseis, drones marítimos podem perfurar cascos de navios inimigos na linha d'água ou abaixo da superfície. O Irã possui uma rede de proxies regionais com diversos grupos aliados no Oriente Médio que dependem dele para sobreviver. Viriam em defesa do Irã em um confronto total. Os principais para se preocupar agora são o Iêmen, os rebeldes Houthis e milícias pró-Irã no Iraque e Síria. Dependendo do equipamento que eles possuem e do que consideram ser de seu próprio interesse estratégico,
Esses grupos podem lançar enxames de drones, poucos mísseis, foguetes ou, no caso das milícias sírias e iraquianas, atacar diretamente pessoal dos Estados Unidos ou aliados em solo. Os Houthis também têm a capacidade de atacar navios de comércio marítimo no Mar Vermelho, algo que eles vêm fazendo com diferentes níveis de impacto nos últimos anos. A organização Hamas, em Gaza, e a organização Hezbollah, no Líbano, sofreram duros golpes de Israel nos últimos anos e parecem estar menos capazes de participar de hostilidades neste momento. Mas eles podem se tornar ativos nas circunstâncias certas. Além disso, o Irã pode ter o tempo a seu favor. Independentemente da retórica de Washington, o Irã quase certamente sabe 3 coisas sobre a real situação dos Estados Unidos. Primeiro, os Estados Unidos não parecem querer um conflito prolongado. Donald Trump e seus aliados buscam uma ação militar que seja o mais curta e impactante possível. Segundo, as atuais missões dos Estados Unidos são muito caras. E a única coisa mais cara do que mantê-las por meses seria trazer tudo de volta para casa e depois enviar tudo novamente mais tarde. Terceiro, Trump enfrenta forte pressão política interna após fazer campanha com uma mensagem anti-guerra e prometer acabar com operações de mudança de regime dos Estados Unidos no exterior e lidando com o escândalo contínuo de Epstein. E agora precisa se preparar para uma difícil eleição de meio de mandato em novembro. Como resultado, o Irã pode calcular que, ao esperar o momento certo, continuar ameaçando com retaliação e enrolar os Estados Unidos na mesa de negociações, pode haver um momento em que os Estados Unidos não consigam mais justificar esse desdobramento ou mudanças políticas levem Trump a trazer as tropas de volta. Antes de prosseguirmos, precisamos comentar rapidamente 2 relatórios recentes sobre armas russas que chegaram ao Irã, incluindo os primeiros de um total de 500 mísseis de ombro, além de helicópteros de ataque Mi-28. Embora esses mísseis lançados do ombro possam representar uma ameaça para aviões de guerra e helicópteros americanos voando baixo, assim como para drones, eles não são uma arma que o Irã poderia usar para retaliar contra ações dos Estados Unidos de forma significativa, exceto tentando destruir ativos aéreos que os Estados Unidos já enviaram para uma zona de combate. Além disso, não há confirmação de que chegaram ao Irã nem nos primeiros carregamentos. O mesmo vale para os helicópteros russos. Embora eles sejam capazes de lançar mísseis de cruzeiro de alcance relativamente curto, de modo geral, não serão úteis para retaliar contra os Estados Unidos em toda a região. Claro, o apoio da Rússia ao Irã nessa fase final é importante por outros motivos, mas não é particularmente relevante aqui. Os alvos, tão importantes quanto as ferramentas à disposição do Irã, são os alvos que o Irã vai tentar atingir. E aqui precisamos deixar uma coisa muito clara, para o benefício de qualquer americano nervoso que possa estar assistindo dos Estados Unidos. Independentemente de qualquer outra ferramenta à disposição do Irã, o Irã não tem capacidade de atacar os Estados Unidos ou até mesmo a Europa por meios militares convencionais. O Irã realmente tem potencial para lançar ataques cibernéticos contra alvos nos Estados Unidos e pode usar agentes para realizar atos assimétricos de assassinato seletivo, sabotagem ou outros tipos de ataque híbrido em solo americano. Mas simplesmente não existe um mundo em que mísseis balísticos iranianos caiam sobre Nova York ou Los Angeles. Podemos debater a disposição do Irã em lançar esse tipo de ataque o dia todo, mas o país simplesmente não tem as armas para fazer isso. Em vez disso, qualquer retaliação iraniana vai se concentrar na região ao redor, onde podemos dividir seus alvos potenciais em 3 categorias principais: ativos e pessoal militar americano, a nação de Israel e as nações do Golfo Pérsico. Vamos começar pelos estados do Golfo, porque entre o envio em massa de sistemas de defesa aérea pelos Estados Unidos e o pânico que dominou capitais ricas em petróleo do Golfo nas últimas semanas, Estados Unidos e aliados concordam que isso é muito provável. Estados do Golfo, como Arábia Saudita e Emirados, avisaram o Irã que não apoiarão ataques dos Estados Unidos, não facilitarão ações militares americanas e só agirão para se defender. Mas isso não significa que o Irã vai ouvir. Os estados do Golfo possuem grandes reservas de petróleo que são essenciais para o mundo e muito vulneráveis a ataques.
Campos de petróleo, terminais e outras infraestruturas energéticas críticas não contam com as mesmas defesas aéreas que outros alvos e o Irã tem consciência disso. Em 2019, rebeldes Houthis do Iêmen lançaram drones contra instalações da Saudi Aramco, na Arábia Saudita, atingindo pontos críticos. Isso interrompeu quase 6 milhões de barris de petróleo por dia e desestabilizou os mercados globais. Esse foi um ataque pequeno que empalidece diante do que o Irã poderia fazer com suas armas. A ameaça de retaliação permitiria ao Irã manter a economia global como refém. O Irã também poderia atacar o Estreito de Hormuz como alternativa ou junto aos ataques aos estados do Golfo. O estreito está ao alcance de quase todo o equipamento militar do Irã. E embora o Irã não vá vencer uma batalha naval direta contra o grupo de ataque de porta-aviões dos Estados Unidos que atualmente está estacionado na costa de Omã, não precisa. O Irã é capaz de rapidamente espalhar minas navais suficientes pelo estreito para que navios civis de comércio sejam obrigados a permanecer no porto ou até mesmo evitar completamente o Golfo Pérsico. Ao mesmo tempo, o Irã pode ameaçar qualquer navio com ataques diretos de mísseis, drones, barcos rápidos, helicópteros ou outros recursos que desejar usar. Essa é outra opção do Irã para manter a economia global refém, com o benefício de não precisar destruir muito e podendo mantê-la em reserva. Enquanto pressiona fortemente os Estados Unidos e aliados, todos os alvos americanos, incluindo pessoal e infraestrutura, seguem ao alcance do Irã. Os Estados Unidos têm bases em toda a região, incluindo vários países com litoral no Golfo Pérsico, Arábia Saudita, Emirados, Catar, Bahrein e Kuwait. Há rumores de evacuação de algumas bases. Na segunda-feira, os Estados Unidos mandaram que funcionários não essenciais deixassem sua embaixada no Líbano, mostrando o alcance dos ativos que o Irã ou aliados poderiam ameaçar. Embora as alegações do Irã sobre mísseis capazes de destruir porta-aviões provavelmente sejam exageradas, o Irã realmente tem a capacidade de atacar embarcações navais americanas menores e isoladas com enxames de drones aéreos e marítimos, mísseis balísticos e de cruzeiro, barcos de ataque rápido e até mesmo aeronaves baseadas em terra, sob as circunstâncias certas. O Irã não consegue enfrentar diretamente o poder aéreo dos Estados Unidos, mas pode derrubar aeronaves americanas em um conflito longo. Um relatório da revista Forças Aéreas e Espaciais da América, publicado no domingo, detalha como rebeldes Houthis do Iêmen quase derrubaram 2 F-16 americanos em março de 2025. Na região, bases americanas podem enfrentar fortes bombardeios, especialmente em locais como Catar, Bahrein e outras a poucas centenas de quilômetros do Irã. Da mesma forma, soldados americanos em solo, diplomatas, trabalhadores humanitários e até civis que por acaso estejam no Oriente Médio. Todos correm risco de ataques assimétricos por aliados de Teherã, especialmente no Iraque e Síria. Por fim, existe a possibilidade de que o Irã concentre sua retaliação em Israel, e essa é uma possibilidade para a qual Israel está preparado. Segundo a mídia israelense, Israel informou aos Estados Unidos que pode suportar ataques pontuais do Irã com centenas de mísseis balísticos, se necessário. Os Estados Unidos enviaram mais recursos navais e aéreos, incluindo outro grupo de porta-aviões, para proteger Israel e seus alvos na região, enquanto as Forças Armadas de Israel são treinadas para lidar com ataques iranianos. Dito isso, Israel sofreu danos limitados durante a guerra de 12 dias em 2025 e confrontos anteriores em 2024 colocaram à prova os limites das defesas aéreas israelenses. Estados Unidos e Israel apresentaram o próximo confronto militar como iniciativa americana, com Israel em papel de apoio. Isso indica que Israel pode achar menos provável ser atacado. Há também uma chance real do regime iraniano não sobreviver ao próximo conflito. Israel provavelmente aceita mais sofrimento se isso significar resolver o problema do Irã de uma vez por todas. Ao final deste episódio, é importante deixar claro: ainda é possível evitar uma grande retaliação do Irã ao controlar e limitar o conflito futuro. O Irã sabe como calcular cuidadosamente seus ataques de retaliação, entende como evitar desestabilizar o equilíbrio geoestratégico que prefere e já demonstrou que pode se conter se acreditar que a moderação pode preservar o próprio regime.
Se Washington decidir envolver o Irã em um conflito total visando a mudança de regime, tanto Washington quanto o Oriente Médio devem se preparar para uma retaliação total. O Irã simplesmente não tem outra opção se seus líderes tiverem alguma esperança de sobrevivência. Obrigado por assistir.